Olá, alunos, tudo bem com vocês? A gente vai fechar hoje o assunto de teste de convergência, tá? Faltou uma última definição que eu não deixei para a aula passada para que não ficasse uma aula muito grande, muito cansativa, tá? Então, são algumas definições e a gente vai trabalhar um teorema que a gente vai utilizar na aula de hoje para entender o conceito de séries de potência, ok? Então, definições que vai aparecer aqui é o seguinte. A gente viu que uma série ela pode convergir e divergir, né? Então, dentro do assunto de séries convergentes, eu vou fazer a seguinte hipótese. Se dado uma série qualquer, a n, né, eu também conseguir estudar a série dela absoluta, ou seja, considerar o termo geral em módulo, e se as duas convergir, a gente vai chamar essa série de absolutamente convergente, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu estou dizendo que uma série qualquer, ela é dita absolutamente convergente se eu considerar os termos dela em módulo, né, ou em valor absoluto, também convergir. Caso isso não ocorra, né, se a série ela converge normalmente e quando eu considerar um módulo ela diverge, né, então a gente vai chamar essa série de condicionalmente convergente. Daqui um pouco eu vou fazer alguns exemplos, mas só para dizer de antemão para que serve essas definições, a importância dela reside na questão deste teorema, tá? Então, o teorema ele diz o seguinte: se a série em absoluto convergir, então a série sem o sinal de módulo converge, tá? Então, resumindo esse teorema, eu estou dizendo o seguinte: se isso aqui converge, então, né, a série sem o módulo converge. Okay? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, daqui um pouco eu vou fazer alguns exemplos, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de fazer, chamar a atenção de vocês, é para a recíproca do teorema, tá? A recíproca, ela é falsa, ou seja, você dizer que uma série em absoluto converge, implica sim que a série sem o módulo converge, só que a volta é falsa, ou seja, se a série sem o absoluto convergir, isso não implica que a série em módulo convirja, tá? A melhor forma de mostrar que a recíproca é falsa, né, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né, estou dizendo que a série converge não implica que a série em módulo convirja, tá? Isso significa recíproca, ser falsa, tá? Então, um exemplo bem simples que a gente já trabalhou dentro do nosso curso. Lembra quando a gente estudou a nossa série harmônica alternada? Né? Essa série aqui. Então, a gente viu que essa série, pelo teste da série alternada, né, a gente aplicou lá todos os critérios, ela de fato converge. Ok? Porém, quando você considerar o módulo dela, né, o módulo dela seria o módulo da harmônica alternada, né? Ou seja, no numerador você sempre tem um termo que troca o sinal, né? E sempre é menos 1 ou 1. Se eu considerar em módulo, sempre vai dar 1. O denominador eu tenho um número natural. O módulo número natural é sempre ele mesmo. Então essa série, na verdade, ela passa a ser a nossa série harmônica, 1 sobre n. E a gente viu que a série harmônica, ela é divergente. Então, tá vendo como é que a recíproca, de fato, é falsa? Porque a gente encontrou uma série que sem módulo converge, porém, quando considera o módulo dela, ela acaba divergindo, tá? Então, por isso que a implicação, nesse sentido, ela é falsa, tá? Então, isso aqui é a série harmônica, que a gente já estudou. E a gente sabe que ela é divergente. Ok? Então, toda vez que a gente usar o teorema, vou recapitular aqui. A gente sempre vai usar nesse sentido aqui, ó. Ela em módulo, se isso aqui converge, então implica que a série sem módulo é convergente, tá? Então, eu peço para que vocês dêem uma pausa no vídeo agora
E prestem atenção se vocês conseguiram notar a diferença, tá? Então, recapitulando, a recíproca é falsa, a gente sempre usa nesse sentido o teorema, ok? A pergunta natural que vai aparecer aqui é, para que serve, né? Para que serve? Qual que é a importância desse teorema? Para que serve essa ideia de absolutamente convergente e essa ideia de condicionalmente convergente? Ah, só fazendo um adendo aqui nesse exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. No nosso caso, né, como a série sem o módulo converge e com o módulo diverge, então essa nossa série essa série é uma série condicionalmente convergente, né? Ela não é absolutamente convergente. Ok? Então, voltando, né, qual é a importância desse teorema? A importância desse teorema é que agora a gente vai poder combinar os testes. O que eu quero dizer com isso? Lembra que quando a gente estudou os testes da aula passada, o teste da razão, o teste da raiz, a gente exigia que os elementos, né, a nossa sequência associada à série, ela sempre fosse de números positivos, né? Isso aconteceu, por exemplo, vamos pegar aqui o teste da razão, tá? Vou pegar aqui o teste da razão. Então, como é que eu combino os testes? Eu vou combinar os testes porque eu vou pensar o seguinte, se eu não tiver uma série que tem os elementos positivos, né? Então, considere essa série aqui, ó. Considere a série. E ela sendo uma série qualquer, ou seja, pode ser que os termos não sejam positivos, né? Então, a gente pode verificar primeiro a série absoluta. Então, podemos verificar esta série aqui, ó. Ao invés de eu verificar a série original, que pode ter tanto os termos positivos quanto os termos negativos, eu posso verificar a seguinte série, ela em módulo. Tá? E aí eu aplico algum teste, por exemplo, o teste da razão aqui, né? Então, podemos considerar ela em módulo, e aí, do teste da razão, a gente vai fazer em módulo, tá? Então, vai ficar o AN mais 1 sobre AN, né? E isso aqui, quando a gente calcular o nosso limite, quando o n tende ao infinito, isso vai dar o nosso resultado de ρ. E se esse ρ ele for menor do que 1, né, lá do teste da razão, a conclusão é que a série em módulo converge, certo? Ora, mas pelo teorema que a gente acabou de ver, se a série em módulo converge, significa que também a série sem o módulo converge. E aí você tem uma série absolutamente convergente, tá? Então, para que serve esse teorema? Para combinar testes. Se eu tiver com uma série que não tem uns elementos positivos, ainda assim eu vou poder usar o teste da razão e o teste da raiz. Porque eu considero a série associada em módulo, aplico o teste, né? Esse teste vai satisfazer todos os critérios lá do teste da razão, por exemplo. E se eu concluir que é convergente, eu estou concluindo que a série é absolutamente convergente, ou seja, ela converge tanto em módulo quanto sem módulo, ok? Aonde isso vai ser útil para a gente? Numa coisa chamada série de potência, tá? Então, o que é uma série de potência? A série de potência, o nome já nos dá uma ideia do que seja, tá? A série de potência é quando eu considero um polinômio de grau infinito. O que eu quero dizer com isso? O que é um polinômio, quando a gente estuda lá dentro do cálculo 1? A gente tem funções cúbicas, funções quadráticas, lineares e por aí vai. Ou seja, o expoente ele é sempre um número natural. Então, eu vou considerar a minha série de potências sendo da seguinte forma, olha só. Uma constante, C0, que eu vou chamar, mais uma constante C1, vezes um polinômio linear, né, com grau 1.
mais uma constante, um polinômio linear, né, porque é x menos a, ao quadrado, mais uma terceira constante, um polinômio linear ao cubo, e assim infinitamente. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo um polinômio, tá? C0, C1, C2, C3 e Cis são constantes, tá? Constantes reais. Tá? O que é esse Azinho que está aparecendo em todos os parênteses, tá? Ele também é um número real, só que ele recebe um nome diferente, ele é chamado de centro da série. Daqui a um pouco vocês vão entender por quê, tá? Centro da série. Tá? Então você nota que eu estou fazendo esse polinômio e ele é um polinômio de grau infinito. Então eu posso conseguir escrever em forma de uma série. Então como é que eu vou escrever essa série? Vai ser a série da constante Cn, certo? X menos A elevado a n, ok? Então, note o seguinte, como você tem a constante C0, quando x menos A é elevado a zero, todo número real elevado a zero é 1. Então, eu vou colocar agora essa minha série não partindo do 1, como a gente vem fazendo até agora, e sim partindo do zero, para que a gente consiga descrever essa constante aqui, C0, ok? Você nota que é a primeira vez que aparece esse x, né? O que é o x? O x é lá do nosso cálculo 1, é a nossa variável independente. Tá? Então, eu estou dizendo para vocês que eu estou construindo uma série que depende, né, uma equação que depende da nossa variável independente. Isso nos dá a ideia de função real, f de x, ok? Então, é a primeira vez que eu estou pegando o conceito de série e estou comunicando lá com o meu cálculo 1. Eu vou descrever uma função real a partir de uma soma infinita e aqui tendo essa característica de potência sempre acrescentando em uma unidade, ok? Vamos ver um exemplo, tá? O primeiro exemplo é o seguinte, eu quero imaginar uma função f de x que ela consiga ser descrita por essa série, né? Então, você nota que você tem uma variável independente x, a princípio ela pode ser qualquer número real, e é um polinômio, né, de grau infinito. Então, aqui eu também vou tentar encontrar quem é o meu intervalo de convergência. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, tá? Então, eu estou tentando descobrir quem é a função f de x. Isso aqui é a incógnita da minha equação. Quem é f de x? F de x é uma série. Opa, deu uma manchada aqui, gente. É uma série x elevado a n menos 1, n partindo do 1 ao infinito, né? Se a gente for escrever alguns elementos dessa série, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter, quando n for igual a 1, eu tenho 1. Quando n for igual a 2, eu tenho x. Quando n for igual a 3, x ao quadrado, x ao cubo, e por aí vai. Ok? Essa série é uma série que parece muito com uma série que a gente já usou várias vezes, né? Que é a questão da nossa série geométrica. Ora, se é uma série geométrica, ela tem que ter uma razão. Qual é a razão dessa série? A razão dessa série é x, não é isso? Porque você sempre obtém um elemento da frente multiplicando por x o elemento anterior. Então, essa função f de x é uma série geométrica e a gente sabe calcular o resultado dessa série, né? Como é que a gente calcula o resultado da série geométrica? É 1 dividido por 1 menos a razão. Nossa razão aqui no caso é x. Será que essa função ela sempre está bem definida, né? Será que ela existe para todos os números reais? Ou, mudando a pergunta, será que essa série ela é sempre convergente? A gente já sabe dos estudos de séries que a série geométrica ela só converge para x em módulo, a razão em módulo menor do que 1. Ou seja, essa minha função 1 sobre 1 menos x é exatamente escrita igual a minha série, apenas no intervalo que vai de menos 1 a 1, né, um intervalo aberto. Ok? Então, quando eu pergunto qual é o intervalo de convergência, a pergunta que eu estou fazendo é
quais são os valores de x reais para o qual a minha série é convergente. E os valores de x é dentro desse intervalo, né? Eu posso escrever assim ou isso daqui, ó. Tá? Então, aqui a gente consegue chegar na seguinte equação. A série geométrica é igual a uma função lá do cálculo 1, que a gente já estudou em algumas vezes, ok? Uma hipérbole. Bom, vamos fazer um segundo exemplo e vamos ver se a gente consegue associar essa série a uma função. Aqui eu estou pedindo a mesma coisa, tá? Eu quero encontrar quem é a minha função f de x, tal que é igual à minha série, tá? E eu quero descobrir para quais valores de x reais essa minha série converge, ou seja, essa função está definida, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa equação, vou dar uma manipulada nela. Então, eu vou multiplicar sobre a mesma base. Então, eu vou pegar aqui o menos 1 sobre 2 vezes o x menos 2 e tudo elevando a n, tá? Vou operar um pouco mais. Então, vai ficar assim, ó, de n partindo do zero ao infinito. 2 menos x sobre 2 elevado a n, ok? E aí agora eu vou me perguntar que série é essa, né? Que série é essa? Continua sendo uma série geométrica, tá? Como é que você caracteriza uma série geométrica? É sempre quando você tem o expoente n, né, variando dentro dos números naturais, e a sua base independente de n, não tem a variável n aqui dentro, né? A gente viu em aulas passadas que você partir do zero com o expoente n é a mesma coisa que você partir do 1, só que aí você atrasa em uma unidade seu expoente, tá? Isso aqui em aulas passadas a gente viu. Então, de novo, série geométrica. Quando que essa série geométrica converge? Ora, quando a razão em módulo for menor do que 1, e quando ela convergir, essa minha série vai ser igual a 1 dividido por 1 menos a razão. A razão aqui é toda a base que está aparecendo aqui. Ok? Fazendo as continhas aqui, as simplificações, vou deixar para vocês fazerem, eu vou chegar na função 2 sobre x. Então, isso é válido para quando a razão em módulo for menor do que 1. Então, a razão em módulo menor do que 1 significa a razão 2 menos x dividido por 2 menor do que 1, tá? Vou pegar essa equação para tentar descobrir qual o intervalo de x para o qual essa minha função ou a minha série converge, tá? Então, pegando essa expressão, divisão do módulo é o módulo da divisão. Então, fica módulo de 2 menos x dividido por módulo de 2, que é 2, menor do que 1. Passo 2 multiplicando para o lado direito da inequação, vai ficar módulo de 2 menos x menor do que 2. E toda vez que você tiver uma equação linear simples dentro do módulo, para que você resolva essa equação, basta você colocar dentro do intervalo do 2 e seu simétrico, no caso, menos 2. Okay? Então, nessa equação, eu subtraio 2 em todos os lados da equação, então vai ficar menos 4 menos x, 0. E para encontrar o x positivo aqui, multiplico todo mundo por menos 1. Muita atenção, quando você multiplica por menos 1 uma equação, você inverte o lado da equação, tá? Então, vai ficar assim, vai ficar 4x, 0. Ou seja, que intervalo que é esse? É um intervalo aberto, de 0 a 4. Esse é o dito intervalo de convergência, ou seja, é um intervalo aonde a minha função está bem definida e, principalmente, a minha série converge. Ok? Por que a gente está estudando esse tipo de série? Porque você nota que quando a gente está trabalhando com série de potência, a gente está trabalhando com polinômios. E polinômios, a gente já tem uma certa manipulação algébrica que a gente sabe derivar, a gente sabe integrar. Então, acaba sendo muito fácil a gente trabalhar com polinômios,
Por exemplo, quando a gente está resolvendo equações diferenciais, que envolve derivadas e integrais, ok? Essas séries, ela tem uma propriedade muito interessante, que é o seguinte: a gente está falando aqui de alguns intervalos de convergência, né? Então, você nota que nesse exemplo anterior, a gente conseguiu encontrar um intervalo de 0 a 4, e no nosso primeiro exemplo, a gente tinha conseguido um intervalo de -1 a 1, tá? Então, essas funções, né, essas funções que podem ser escritas como séries de potência, elas têm a seguinte propriedade: sempre ela vai encaixar dentre um dos três casos. Vamos trabalhar aqui cada um dos casos separadamente. Então, qual que é o primeiro caso? Ó, vai existir um número positivo, ele vai ser chamado de raio de convergência, esse R, tá? Esse R, ele recebe o nome de raio de convergência. E ele tem a seguinte propriedade, né? Para que serve esse R? A série, ela vai sempre convergir absolutamente, ou seja, vai ser uma série absolutamente convergente em todo x que pertencer dentro de um intervalo, né, aonde satisfaz essa equação, módulo de x menos a menor do que r. Mas vai divergir fora desse intervalo, tá? E nos extremos do intervalo, a gente não sabe se a série converge ou diverge, tá bom? Então, o que a gente faz? Vou olhar para essa equação para escrever para que vocês entendam melhor o que está querendo dizer. Olha só, módulo de x menos a menor do que r, né? Como é que eu resolvo essa equação? Então, se eu tenho uma equação linear simples dentro do módulo, eu posso prender essa equação entre r e seu simétrico, já que o r é positivo, tá? Então, tem aqui. Vou somar o a em todos os lados da minha equação. Só recapitulando, o que é o a? O a é o centro da série, tá? Daqui um pouco vou explicar por que recebe o nome de centro. Então, fica a menos r menor do que x, a mais r. Ou seja, o x ele tem que estar dentro desse intervalo de a menos r e a mais r. Vou fazer aqui um intervalo, tá? Então, imagine que o a está aqui e o r é positivo. Então, a mais r está à direita de a mais r, e a menos r está à esquerda de a. Ok? Como você está somando e subtraindo do a sempre o mesmo valor r, faz com que esse valor de a seja o centro desse intervalo. Por isso recebe o nome de centro da série, o número real a, tá bom? Então, agora sim, vamos ler de novo esse caso 1. Então, existe um número r, que é chamado de raio de convergência, tal que a série converge absolutamente para todo x que estiver dentro desse intervalo aqui, ó. Se está satisfazendo a equação, tem que estar dentro do intervalo, não é isso? Então, aqui dentro, a série converge. Fora desse intervalo, ou seja, quando r menos a for maior do que r, então você está no intervalo de fora, tá aqui. Então, aqui ela diverge. Aqui dentro, ela converge absolutamente. Ok? E nos extremos do seu intervalo, que é x igual a mais ou menos r, ou seja, os extremos do meu intervalo, a gente não sabe se converge ou diverge, tá? Então, esses pontos aqui, ó, esses extremos do meu intervalo, é uma incógnita. Pode convergir, pode divergir. A gente vai ver um exemplo daqui um pouquinho, tá bom? Bom, deixa eu, antes de dar os exemplos, falar sobre o segundo e terceiro caso, tá? O segundo caso, a gente costuma dizer que é o caso ideal. Por quê? A gente vai ter a convergência absoluta da série para qualquer número real x. Ou seja, eu estou com a minha reta real, eu tenho o centro lá da minha série, e para qualquer valor real, a série converge. A gente costuma dizer que o R aqui é o raio de convergência e ele é infinito, tá? Raio de convergência infinito. Ok? E no nosso último caso,
A série ela vai convergir apenas quando o x for igual a A, ou seja, apenas o centro da série é onde converge. Tá? Só aqui que ela converge, o resto diverge em todos os pontos, tá? Então, aqui, diverge. E aqui converge, né? Esqueci de escrever, converge para qualquer número real, tá? Só fazendo aqui uma pequena observação, esse R ele é chamado de raio de convergência, porque aqui a gente está trabalhando com funções reais, né? Então, funções reais, quando você considera essa inequação nas funções reais, lá do cálculo 1, você tem um intervalo. Só que quando você considera essa inequação dentro das funções do cálculo 2, que é funções com duas variáveis, por exemplo, várias variáveis, então o domínio já é o seu R2, é uma região planar. Então, você criando uma equação parecida com essa dentro do cálculo 2, você está criando um círculo de raio R, né? Porque R é essa medida aqui, ó. R. E o centro A. Então, por isso que esse número A, ele é chamado de centro, justamente por causa das funções do cálculo 2, tá? E esse R é chamado de raio por causa de estar associado a uma circunferência, tá bom? Aqui dentro da disciplina de métodos, a gente vai trabalhar apenas com as funções lá do cálculo 1, tá? Então, a gente sempre vai encontrar intervalos da reta. Bom, para que não fique muito abstrato esses conceitos e esses casos, vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, vamos olhar esse primeiro exemplo e a pergunta é a seguinte: eu quero encontrar quem é o meu intervalo de convergência, para onde essa função vira, essa série vira uma função de fato, né? E quem é o meu raio de convergência e meu intervalo de convergência, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente o raciocínio que eu estava dizendo no começo da aula. O x, ele é um número real qualquer, a princípio, né? Então, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Como você tem um expoente que é um número natural, então, por exemplo, ele poderia ser 3. Vamos colocar aqui 3. Se o x ele for um número negativo, né, essa expressão, aqui, desconsiderando esse termo que troca o sinal, essa expressão ela poderia ser negativa. Então, olhando para essa série, você nota que é uma série que você não consegue falar muito bem como é que é o sinal. Ela tem um termo de alternância, mas você também tem um termo de x, que é um número real, e pode ser que ele dê positivo ou negativo. Então, meio que você está perdendo o controle do sinal dessa expressão, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os testes combinados, tá? Então, aplicando o teste da razão mais o teste da série absoluta. Ou seja, eu vou criar a minha razão a n mais 1 sobre a n, só que em módulo, né? Por causa do teorema do começo da aula. Então, qual é o raciocínio que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou olhar para a série, que eu não tenho controle do sinal, vou olhar ela em módulo, vou aplicar o teste da razão. Se ela convergir em módulo, eu concluo que ela também converge sem módulo, né? Na verdade, essa conclusão diz que ela é absolutamente convergente, ok? Então, é isso que eu vou fazer com essa série, tá? Então, eu tenho ali a minha expressão, então eu vou fazer o seguinte: módulo de AN mais 1. Então, substitui a N mais 1 na expressão. Você tem menos 1, N mais 1, aqui vai ficar N, x elevado a N mais 1, dividido por N mais 1, dividido pelo meu AN. Então, fica menos 1 elevado a N menos 1, x elevado a N sobre N, tá? Isso em módulo. Então, fazendo essa simplificação, daqui um pouco eu vou jogar no limite, vai ficar o seguinte: ficar menos 1 elevado a n, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Já vou fazer aqui o inverso do segundo, tá? Do denominador. Então, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n.
tá? Então, você nota que esse termo aqui, ele é sempre responsável por trocar o sinal. É o que faz construir uma série alternada, por exemplo, tá? Ele cancela com esse aqui, ó. E ainda fica menos 1 aqui, certo? Esse x elevado a n cancela com esse x elevado a n aqui, mas ainda tem um x no numerador. Então, o que que eu tenho de expressão? Eu tenho x vezes n dividido por n mais 1 aqui, e aqui eu tenho menos 1 elevado a menos 1. Ok? Vamos considerar agora essa expressão. A gente sabe que o módulo produto é o produto dos módulos, né? Então, aqui eu vou considerar o módulo de x e o módulo de n. Só que o n, ele é um número natural. O módulo de um número natural é ele mesmo. Então, o n sai do módulo. Ok? A mesma coisa acontece no denominador, n mais 1, que é um número natural, sai do módulo. Ok? Esse menos 1 elevado a menos 1, ele daria menos 1. Só que ele está em módulo, então ele perde sinal. Então, a única coisa que vai sobrar dentro desse módulo é o módulo de x. Ok? Então, esse seria o que eu vou jogar no meu limite. Jogo no limite. Então, limite, quando n tende ao infinito, de módulo de x, n mais 1. Muita atenção para esse limite, tá? Porque tem duas variáveis, só que o limite está sendo feito na variável n. Então, o x, para mim, é uma constante. Vou deixar ele de lado. Então, vai ficar módulo de x, limite de n dividido por... Vou colocar o n em evidência. E quando o n tende a zero, isso cancela. Desculpa, quando o n tende ao infinito, isso tende a zero. E o resultado desse limite é 1. 1 vezes módulo de x, módulo de x. Esse daqui é o resultado do meu ρ. Não é isso? E a gente sabe que pelo teste da razão, a série converge somente quando o ρ for menor do que 1. Então, isso implica que o módulo de x tem que ser menor do que 1, ou ainda que o x tem que estar entre menos 1 e 1. Esse daqui é o meu intervalo de convergência. Professor, será que só tem esses elementos que convergem a minha série? Vamos dar uma olhada, tá? Por que eu estou levantando esse questionamento? Porque a gente está encaixando no nosso caso 1. Né? Olha lá, existe um número real R, tal que quando você faz x menos a menor do que R, né, você está dentro de um intervalo que converge absolutamente. Fora desse intervalo, diverge. Só que nas extremidades, eu não sei o que acontece. Vamos dar uma olhada nas extremidades do intervalo, tá? Então, até aqui, olha só como é que está o meu intervalo, tá? O meu intervalo está o seguinte. Quem é o centro da minha série, que é o valor de A? Você nota que a minha série, ela poderia ser escrita nessa forma aqui, ó. Menos 1 elevado a n, menos 1 dividido por n, né, ó. Série alternada harmônica, vezes x menos 0 elevado a n. Tá vendo, ó? Aqui não são constantes. Isso aqui é o que está fazendo os papéis dos meus CIs na minha série de potência. São as minhas constantes. X menos A, o zero que está aparecendo dentro dessa potência, que é o centro da minha série. E a potência natural, que sempre aparece junto com o X, tá? Então, o meu A, que é o centro da série, é igual a zero, ok? E eu já sei que se o X estiver dentro do intervalo aberto de menos 1 a 1, essa série converge absolutamente, tá? Então, aqui, converge. O que acontece se estiver fora desse intervalo? Diverge. Então, eu não vou colocar esse intervalo aqui, não. E o que acontece com os extremos? Não sei. Vamos fazer a conta. Tá? Então, vamos olhar nos extremos agora. Quem são os extremos do intervalo? Menos 1 e 1. Tá? Então, vou analisar cada um dos extremos. Em x igual a menos 1, o que você faz? Substitui na série. Então, a série é assim, ó. Menos 1 elevado a n menos 1 vezes, né, menos 1 elevado a n, no lugar do x eu substituí o menos 1, dividido por n. Você tem isso aqui, tá? N aqui partindo do 1 ao infinito. Bom, produto de bases iguais, você soma os expoentes.
né? Então vai ficar assim, ó, menos 1 elevado a 2n menos 1 dividido por n. N partindo do 1 ao infinito, tá? Menos 1 elevado a 2n menos 1, olha só o que que é, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, menos 1 elevado a 2n vezes menos 1 elevado a menos 1. Isso tudo dividido por n. Por que que eu escrevi dessa forma? Porque aqui, né, nesse primeiro fator do produto, você tem menos 1 elevado a 2n. 2n é um número par, porque o n é natural, vezes 2 é um número par. Então, isso daqui, qualquer número que aparecer em n, você sempre vai estar levando menos 1 a par. Então, isso é sempre 1. Então, isso aqui é 1. Menos 1 elevado a menos 1 é igual a menos 1. Então, isso aqui vai dar a minha série menos 1 sobre n. E constante você pode tirar da série. E essa série é a nossa série harmônica. A gente viu em aulas anteriores, né, sobre propriedades de séries, que quando você tem uma série que é divergente e multiplica por uma constante, que aqui no caso aqui é menos 1, essa série é divergente. Então, essa série aqui, como harmônica divergente, a gente conclui divergência. Ok? Você nota que eu omiti aqui os meus índices, porque aqui eu estou querendo analisar apenas convergência e divergência. Eu não estou querendo, de fato, calcular quem é a soma da série, tá? Bom, em x igual a 1, vou fazer o mesmo raciocínio, tá? Então, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1, e no lugar do x eu coloco 1. Note que quando você faz 1 elevado a um número natural, né, independente de quem n seja, isso sempre vai dar 1. Pode ser quadrado, cubo. Isso, 1 elevado ao cubo sempre vai dar 1 e por aí vai, desde que o expoente seja natural, tá? Então, essa série é a mesma coisa que essa série aqui, ó. E essa série aqui é a nossa harmônica alternada, que a gente já viu em aulas anteriores que ela é convergente, tá? Então, essa série converge, tá? Série harmônica alternada. Então, como é que ficou o meu intervalo de convergência? Bom, em menos 1 a série diverge, então deixo o meu intervalo aberto. Em 1 a série converge, tá? Então, meu intervalo de convergência vai ser o intervalo semiaberto, de menos 1 a 1. Quem é o meu raio de convergência? Aquele número positivo, né, que eu faço A mais R e A e menos R. No meu caso aqui, o meu raio de convergência é igual a 1, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos olhar aqui no exemplo 2, tá? Então, só para ficar claro, né, como é que essa série está se apresentando? Olha só, você tem 1 sobre n fatorial, x elevado a n, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre n fatorial, x menos 0 elevado a n. Tá vendo? Ó, esse 1 sobre n fatorial está fazendo o papel dos meus CIs, minhas constantes. E o 0, de novo, é o centro da minha série, que é igual a 0, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? De novo, teste da razão, tá? A grande maioria dos testes para a série de potência é o da razão mesmo. A gente vai usar outros testes para estudar os extremos, né? Caso aconteça igual o exemplo anterior, tá? Então, teste da razão combinado aqui com o módulo. Professor, tem que colocar o módulo toda hora? Tem, porque, de novo, o x pode ser qualquer número real, inclusive ele pode ser negativo. E aí, se você tiver uma potência ímpar, aí você não consegue utilizar o teste da razão, porque lembra, o teste da razão é sempre para termos positivos. Bom, quem é o AN mais 1? O AN mais 1 é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Dividido pelo AN, né? Eu já vou multiplicar, vou fazer a divisão aqui por uma fração, então eu já vou multiplicar pelo inverso dessa fração, que é n fatorial x elevado a n. Então, x elevado a n, vou cancelar em cima, cancelar embaixo, vai sobrar um x. Então, vai ficar assim, ó, n fatorial x dividido por n mais 1 fatorial. É a mesma coisa que n mais 1 vezes n fatorial. Cancelo os fatoriais. E aí eu tenho
módulo de x dividido por n mais 1, ok? Então, módulo da divisão é a divisão dos módulos. Módulo de x dividido pelo módulo de n mais 1, só que n mais 1 é um número natural. Então, módulo de um número natural, ele mesmo. Daqui, eu calculo quem é o meu limite. E muita atenção nesse limite, porque o limite está sendo feito na variável n. Então, meu x é uma constante. Limite, quando n tende ao infinito, de 1 sobre n mais 1, isso dá 0. Não é isso? E 0 vezes x dá 0. Então, o meu ρ é nulo. Né? Então, quando que o ρ vai ser menor do que 1? Sempre, né? Porque ele é uma constante, é 0. Okay? Então, o que que isso significa? Significa que essa série, ela converge. Converge para qual intervalo? Para qualquer número real x, porque independente do número real que estiver aqui, quando você multiplicar por 0, que é o resultado do limite, sempre vai dar 0. Tá? Então, conclusão. A série converge para x real. Ok? Então, quem é o meu intervalo de convergência? Então, intervalo de convergência vai ser o intervalo que é os números reais, né? Quem é o meu raio de convergência agora? Meu raio de convergência, ele é infinito, né? Porque é só você pensar aqui, né, nesse intervalo anterior, se o meu raio é o que dista em relação ao centro, se você está considerando todos os números reais, então é porque você está considerando o raio sendo infinito, tá? E o centro dessa série continua sendo 0, ok? Um último exemplo para a gente poder abranger o nosso caso 3 é o seguinte. Essa função. Então, aqui, de novo, né, você está com o seu CI escrito na forma n fatorial e o centro da série continua sendo 0, tá? Então, o centro está aqui e aqui são as minhas constantes. De novo, vou aplicar o teste da razão. Então, o teste da razão, módulo do AN mais 1 sobre AN, vai ficar n mais 1 fatorial x elevado a n mais 1 dividido por AN, que é n fatorial x elevado a n. Então, o que dá para cancelar aqui? O x elevado a n. N mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 n fatorial, dividido por n fatorial cancela, e ainda tem um x aqui. Isso vai dar módulo de n mais 1 vezes x. Né? O módulo do produto dos módulos. Então, eu tenho o módulo do n mais 1, que é um número natural. Então, ele mesmo. Vezes o módulo de x. Ok? Esse aqui vai ser o cálculo do meu limite. Então, o limite, quando o n tende ao infinito, né? N mais 1 módulo de x. O módulo de x é uma constante, sai do limite. Limite, quando o n tende ao infinito, de n mais 1, né? Isso vai dar infinito. Quando o n tende ao infinito. Isso aqui tende para infinito, né? Então, o que vai aparecer aqui é o seguinte. Se o n tender para o infinito e esse x for uma constante diferente de 0, o nosso ρ, ele vai ser infinito. Esse é o nosso ρ. E o ρ, sendo infinito maior do que 1, a função, a série, né, ela é sempre divergente. Porém, né, o que acontece? Se o x for igual a 0, né, então o seu ρ passa a ser 0. E aí é menor do que 1, logo converge. Ou seja, nessa série, o único ponto para o qual a série converge é quando o x for igual a 0. Porque, olha só, quando o x for igual a 0, não é que eu tenho uma determinação aqui não, muita atenção, né? Pode parecer uma determinação do tipo 0 vezes infinito, mas não é porque aqui é uma constante, né? Você não tem nenhuma expressão aqui em n multiplicando o seu limite. Então, isso aqui é uma constante, 0 vezes a expressão do limite, tá?
Então, a gente só tem indeterminação do tipo 0 vezes infinito, quanto tanto o fator, o primeiro, quanto o segundo fator, tem a expressão em n. Aqui não, aqui é uma constante vezes o limite, tá? Se eu não fui muito claro no vídeo, depois vocês me indagam e eu explico de novo isso aí, tá? Então, como é que vai ser o meu intervalo de convergência? O intervalo de convergência, na verdade, não é um intervalo, né? É apenas um número, que é o ponto zero, quando x é igual a zero. Ou seja, quando x é igual ao centro. É por isso que encaixa lá no nosso terceiro caso, né? No terceiro caso, haverá convergência da nossa série apenas quando x for igual ao centro. Ok? E o nosso raio de convergência é zero também. Ok? Então, o que eu já havia adiantado para vocês, né, qual a importância dessa função escrita como cara de série, é justamente para que, ao trabalhar com polinômios, a gente tem muita facilidade para derivar e integrar. Então, é justamente isso que o próximo teorema diz, que é o seguinte: se essa minha série ela possuía um raio de convergência, a gente já viu o que seria esse raio de convergência, então a função associada a essa série vai possuir derivada de todas as ordens, porque você está derivando polinômio. Polinômio é muito simples de derivar, certo? E além disso, olha só como é que vai ficar a derivada, né? O que acontece se eu pegar e derivar a minha função f' de x? Né? Então, olha só, se eu for derivar essa expressão, né, o que vai acontecer? Ó, o meu C0 é uma constante, derivada constante é zero, ok? Aqui é como se eu tivesse 1. Então, quando eu derivar, esse 1 cai e subtrai o 1 no meu expoente, porque é uma... Estou pensando aqui como potência, né, como polinômio. Então, vai ficar x menos a elevado a zero, que é 1. Então, vai ficar C1, ok? Mas, quando eu derivar essa terceira parcela, o 2 cai, né? Então vai ficar 2C2 vezes x menos a, né? E o 2 eu vou subtrair por 1. Regra lá da questão da derivação de polinômio. Aqui tem uma regra da cadeia, tá? Que é a derivada de fora vezes a derivada que está dentro. Só que a derivada que está dentro sempre é igual a 1, tá? Mas eu vou deixar aqui só para vocês saberem que eu estou falando de regra da cadeia também, tá? Mas derivada do que está de fora cai na frente, multiplica com a constante, então fica 3C3 vezes x menos a derivada que está fora, vezes a derivada do que está dentro. Aqui é 1, tá? Então é 1, tá? Então, pela regra da cadeia, sempre vai estar multiplicando por 1. E assim sucessivamente. Como é que seria o termo de x à quarta aqui? O 4 cairia na frente do C4, x menos a à quarta menos 1 vezes 1. Regra da cadeia. E assim infinitamente. Ou seja, eu posso reescrever essa derivada como sendo uma somatória, né, já que ela é infinita, partindo não agora do zero, mas partindo do 1, porque a primeira constante já é o C1. Então, n parte do 1 ao infinito, né, do meu Cn. Note que em todos os termos aparece, né, o C1, C2, C3, C4, então por isso que eu estou colocando aqui Cn, amarrado junto com o índice da minha série, né, do meu sinal de sigma. E em todos os termos você tem a constante do índice aparecendo, multiplicando à frente. Então, olha só, o C2 está multiplicando por 2. O C3 está multiplicando por 3. O C4 está multiplicando por 4. O C1 está multiplicando por 1, né? É como se tivesse 1 aqui. Então, aparece na frente do Cn sempre o índice que ele está sendo multiplicado. Vezes x menos a elevado a n menos 1, né? Porque todos os termos você subtraiu um do expoente usando lá a regra de derivada de polinômio, tá? Posso continuar aqui e fazer a segunda derivada, tá? Quem vai ser a nossa segunda derivada? Né? Como é que vai ser a segunda derivada? Olha só, o C1 é constante, então ele cancela, né? A derivada constante é zero. Então, você nota que o meu primeiro elemento que vai começar na minha série da derivada segunda já é com C2. Então, meu índice
vai partir do 2 e até o infinito. Aí, o que vai acontecer? Esse valor que aparece aqui, né? Esse valor que aparece aqui, ele cai na frente e multiplica por o n que já tinha. Então, já tinha isso aqui, ó, NCN, x menos a, n elevado a menos 1. Né? Então, esse n menos 1 aqui, quando eu derivo, ele cai na frente de cada uma das parcelas. Ó. Cai aqui o 1, cai aqui de novo o 2, cai aqui o 3 e por aí vai. Então, vai cair o n menos 1 na frente aqui da derivada. Ok? E aqui eu vou subtrair mais uma unidade do expoente, então vai ficar n menos 2. Ok? E aí eu consigo fazer essa fórmula, né, para todas as minhas derivadas. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer agora da terceira derivada, como é que vai funcionar? Então, o C2 agora vira constante. Então, eu vou partir o meu índice agora do 3, não mais do 2. E aí, esse n menos 2 cai na frente, né? Então, vai ficar n menos 2, n menos 1, n, Cn, eu vou escrever aqui embaixo, x menos a elevado a n menos 1, de novo. Né? Se subtrai mais 1, então fica n menos 3. E assim sucessivamente, tá? Como é um polinômio, eu posso derivar n vezes, quantas vezes eu quiser. E isso acontece também com a integral. Eu posso integrar quantas vezes eu quiser, ok? E como é que eu integro? Vou fazer aqui só a primeira integral, tá? Como é que você integra polinômio? Você integra polinômio somando um expoente, dividindo por esse valor e acrescentando uma constante, né? Que é a constante de integração, ok? Esse tipo de série faz com que você tenha muita facilidade para poder resolver equações diferenciais, como eu já havia dito lá no começo, justamente por conta das derivadas. Vamos fazer um exemplo para fechar a aula de hoje. Então, o exemplo é o seguinte: derive e identifique a função f de x. Então, você vê que é uma função um pouco mais complicada e você agora não consegue descrever essa função como sendo uma série geométrica, né? Até então, a gente estava trabalhando só com série geométrica. Mas olha só por que esse teorema de derivada integral é importante. Agora a gente consegue trabalhar com coisas diferentes. Bom, vamos lá. Como é que é essa série? Primeira coisa, né? Como é que é essa série? Essa série f de x, né? Essa série aqui. Primeira coisa, o expoente dela já não é tão simples, tá? O expoente não é n. Então, você não pode simplesmente pegar essa equação e jogar na frente do x e subtrair uma unidade igual a gente está fazendo no teorema, tá? Aquela derivada, da forma que eu passei aqui no teorema, só funciona quando o expoente for simplesmente n. Quando aparece 2n mais 1, aí já fica um pouquinho mais complicado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar essa resolução escrevendo alguns termos para n. Alguns termos, desculpe, para essa série. Então, eu vou começar esse exercício escrevendo alguns termos da minha série, tá? Então, quando n for igual a 0, ele está partindo do 0. Então, n igual a 0, eu vou ter x. É só substituir n igual a 0 aqui. Quando o n for igual a 1, vai aparecer um sinal negativo, né? Vai ficar x ao cubo sobre 3. Ok? Quando o n for igual a 2, vai ficar positivo, vai ficar x à quinta sobre 5, tá? Quando o n for igual a 3 agora, né? Então, quando o n for igual a 3, vai ficar x à sétima, né? Com sinal negativo, desculpe, x à sétima sobre 7. Quando o n for igual a 4, aqui fica positivo, x à nona sobre 9. E assim vai indo, tá? Bom, o exercício pede para você derivar. Então, vamos derivar, né? Então, vou pegar esse aqui, ó, e derivar. Embora eu não consiga usar a regra de derivação do teorema, mas como eu tenho uma série de potência, eu consigo derivar igual eu derivo polinômio. Então, vamos fazer aqui a derivada. A derivada vai ficar 1 menos x ao quadrado mais x à quarta menos x à sexta mais x ao oitavo. Ok?
derivei cada um desses termos e encontrei essa expressão, tá? Essa aqui é a derivada da função, tá? Essa função, note que ela tem o seguinte padrão. Primeira coisa, ela é uma série infinita que alterna o sinal. Então, você já tem uma série alternada, né? Então, como ela começa em 1, eu vou considerar essa série partindo do zero, tá? Indo para o infinito. E aí, como o primeiro termo é positivo, quando eu faço n igual a zero aqui, menos 1 elevado a zero, fica 1, ok? Outra coisa, o que você nota dos seus expoentes? Eles sempre estão aumentando, né, em números pares. Então, a expressão é sempre x elevado a um número par, 2n, ok? Dessa forma, você consegue notar o padrão da equação, tá? Notando o padrão da equação, você consegue escrever a série. Quais padrões? Primeiro, alternância de sinal. Segundo, os expoentes sempre são pares. Então, por exemplo, quando eu faço n igual a zero aqui, né, fica x elevado a zero, dá 1, eu tenho o primeiro elemento. Ok? E aí você pode tentar todos os valores de n aqui dentro dessa expressão. Bom, continuando, essa equação ainda consegue ser rearranjada. Olha só, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo escrever essa série da seguinte forma. N partido do zero até o infinito, e escrevo ela menos x ao quadrado elevado a n, tá? O que eu fiz aqui, ó? O menos 1, ele tá aqui na frente, certo? Só que menos 1 elevado a n, eu posso colocar dentro do parênteses, e se eu fosse tirar esse expoente, ficaria menos 1 elevado a n, que está aqui, x ao quadrado elevado a n, que é o que está aqui, ok? Por que eu escrevi dessa forma? Porque dessa forma, né, a gente tem de novo a cara da nossa série geométrica, ela voltou aqui, tá? Essa aqui é uma série geométrica. Como é que você nota uma série geométrica? O índice é n e a base dessa potência, ela é sempre um termo independente de n, tá? Então, da nossa série geométrica, essa soma vai ser 1 dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão? É a nossa base. Ok? Então, olha só a expressão. Ok? E isso é válido sempre para quando o módulo de menos x ao quadrado, a nossa razão, for menor do que 1. Tá? Então, muita atenção para resolver essa equação. Olha só como é que a gente resolve essa equação. Olha só. Módulo de menos x ao quadrado, né? O módulo aqui, você tem módulo de menos 1 vezes x ao quadrado menor do que 1. Né? Então, isso é igual a módulo de x ao quadrado menor do que 1. Módulo de x ao quadrado, o x ao quadrado ele é sempre positivo. Então, eu vou ter x ao quadrado menor do que 1. Posso tirar o módulo. Só que aí eu extraio a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Voltou a ter módulo, olha só. Ok? E o módulo de x, quando ele está simples assim, né? Quando ele está simples aqui dentro, você pode colocar entre o número e o seu simétrico, tá? Então, muita atenção para resolver inequações quando dentro do módulo não está um termo linear. Você só pode colocar entre os extremos, né, o 1 e o simétrico dele, que é o menos 1, quando você tiver uma expressão linear dentro do módulo. Aqui não tem. Então, como é que você faz? Você dá uma arrumada nela para que você consiga utilizar outra propriedade, tá? Então, quem é o meu intervalo de convergência? Meu intervalo de convergência vai ser um intervalo aberto de menos 1 a 1. Preciso testar os extremos? Não, porque na série geométrica a gente já demonstrou lá atrás que quando a nossa razão é igual a 1, a gente tem uma série divergente, tá? Então não precisa testar aqui os extremos. Vai testar só quando for série de potência e você usar algum teste, por exemplo, o teste da razão ou o teste da raiz que a gente usou anteriormente, ok? Qual que seria o meu raio de convergência? Né? O meu raio de convergência, se eu fizer um intervalo aqui, eu tenho o centro da série, que é 0, o intervalo aberto de menos 1 a 1, e o raio de convergência é sempre a metade do tamanho do intervalo total. Né? Então, é 1 aqui no caso, porque o tamanho do intervalo é 2. Ok?
Fiz a primeira parte do exercício, né? A primeira parte do exercício pediu o seguinte: derive a minha série. Derivei e descobri quem ela é. Agora pede para identificar a função f de x, tá? Identificar a função f de x é o seguinte: a gente chegou que a derivada da função é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, se eu quero identificar quem é a minha função f de x, significa que eu tenho que integrar a minha função 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ok? Quem é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Né? Então, lembrando aqui um pouquinho de integração lá com vocês lá do cálculo 1, isso aqui é a mesma coisa que a minha função arctangente. Função inversa da tangente de x. Ok? Como eu estou integrando, eu tenho que colocar uma constante de integração. Ok? Só que quando você olha para essa série aqui, ó, inicialmente, né? Quando eu faço lado esquerdo, tá? Lado esquerdo, quando eu faço meu f de 0 do lado direito, né? Eu tenho zero aqui nessa base da potência. Então, eu estou somando zeros infinitamente, ou seja, zero. Então, eu vou usar essa condição inicial para poder encontrar minha constante, tá? Então, como f de 0 na série é igual a zero, né? Então, você joga aqui para descobrir quem é a minha constante. Então, você tem f de 0, arctangente de 0 mais constante. Arctangente de 0, né, é você pensar qual é o ângulo cuja a função tangente é zero, né? E esse ângulo é o zero. Então, se isso é zero, a constante é nula. Tá? E finalmente, depois de algumas continhas, né, a gente identificou a nossa função como sendo a função arctangente de x. Tá? Então, esse exemplo é só para que vocês tenham uma ideia de como esse teorema é poderoso, porque a gente identificou essa função f de x como sendo arctangente de x, só que pensa comigo, dentro do intervalo de convergência da minha série, tá? Eu estou dizendo que a minha função arctangente pode ser escrita como uma série. Olha só, a função arctangente é a mesma coisa que a série. Menos 1 elevado a n, x 2n mais 1, dividido por 2n mais 1. Olha que doideira. Aqui a gente consegue unir, né, esse estudo de séries lá com o cálculo 1. Eu acabei de conseguir escrever uma função do tipo arctangente, que não é uma função simples, tá? Com uma série de potência, tá? Só para vocês terem uma ideia do quão forte é esse teorema, tá? Esse exemplo é mais para que vocês consigam entender como é que a gente vai fazer as contas de derivada integral, tá? Então, eu peço para que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo e na próxima aula a gente vai trabalhar com uma série muito importante que é chamada a série de Taylor. Você nota que até aqui na aula de hoje, toda vez que eu escrevi uma série, né, a gente não fazia ideia de qual é a função que a gente iria encontrar. Inclusive, deve ter sido uma surpresa para vocês, a gente ter encontrado uma função do tipo arctangente aqui, uma função envolvendo trigonometria, ok? Na aula que vem, a gente vai ver se isso vale para todo tipo de função. A pergunta que a gente vai querer responder é a seguinte: será que toda função real que a gente estudou lá no cálculo 1, ela pode ser escrita como uma série? Essa pergunta eu vou deixar para o próximo vídeo. Gente, agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço a todos e até mais.